Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo que neste momento nos dê a graça da luz divina, para que sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de escutar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de Corpus Christi, a grande festa da Eucaristia. Este ano de uma maneira diferente, devido à pandemia, mas tendo em nós o mesmo desejo de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, ou seja, o seu corpo e o seu sangue, a sua vida doada, comunicada a nós, que na nossa abertura de coração pode nos alcançar, para que sejamos capazes de termos esta vida nova em nós, que é capaz de dar sentido também para a nossa vida, para a nossa existência. O trecho do Evangelho que acabamos de ouvir é retirado do capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, hoje na sua oração pessoal, fica uma indicação para você, ler todo o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é chamado o Evangelho do Pão da Vida, aonde Jesus vai trazer de uma maneira mais clara e evidente esta relação que Ele quer que se vincule aos seus discípulos, principalmente pelo sacramento da Eucaristia. Então a celebração de hoje de Corpus Christi está intimamente ligada
com a celebração da Quinta-feira Santa, do Tríduo Pascal, onde nós celebrávamos a instituição da Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia se dá dentro do contexto da paixão. E hoje, a festa de Corpus Christi se dá dentro do contexto da ressurreição. Celebramos logo após encerrarmos o ciclo pascal. E agora nós vamos mergulhar neste texto de hoje, do Evangelho. Ele é um texto denso, mas ao mesmo tempo ele nos traz muitos conteúdos de fé, que com certeza nos ajudarão nesta caminhada difícil que estamos fazendo, desta pandemia, deste coronavírus. E é necessário uma palavra de força, uma palavra de esperança, uma palavra que nos alcance diante das nossas fraquezas e fragilidades. Então agora eu gostaria de retomar com vocês o início do Evangelho. Jesus estava rodeado de uma multidão, e grande parte desta multidão eram os judeus, que se incomodavam muito com a pregação e com a atuação de Jesus, porque tinha muitas coisas do que Jesus falava e fazia, que eles pensavam que era contraditório à fé de Israel, a toda a prática do Antigo Testamento. E aí eles ficavam procurando algum motivo para colocar Jesus pressionado, para ver se Jesus se contradizia. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, e ali fazendo a vontade do Pai, não permitia que ele fosse pego por estas armadilhas. Então, aquela multidão diante de Jesus, Jesus vai afirmar: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Como os ouvintes de Jesus eram judeus, Jesus inicia o trecho falando de um conteúdo que chamava a atenção deles. E aí nós poderíamos voltar à primeira leitura de hoje, porque quando o povo de Deus sai do Egito e vai para a terra prometida, eles ficam 40 anos no deserto. E no deserto não há possibilidade de uma vegetação, de árvores frutíferas. E o que Deus fazia para alimentar o seu povo? Durante a noite, Deus mandava o maná, que caía sobre o povo, e no outro dia, o que o povo tinha? O alimento, para eles se alimentarem e continuarem a sua caminhada até chegarem ao seu destino final. E isso foi muito forte para o povo de Israel, porque eles entendiam que o amor de Deus, a generosidade do Senhor os acompanhava, e a cada dia mandava o maná descido do céu para alimentá-los. E aqui no início do Evangelho, Jesus vai retomar esta prática que era muito conhecida, e era uma prática que o povo agradecia muito a Deus por isso, mas agora ele vai trazer um elemento novo, porque ele terminou o Evangelho dizendo: este pão que desceu do céu não é como aquele que os vossos pais comeram no deserto, mas este pão que eu vos trago tem uma novidade. E agora a catequese dele é para que os seus ouvintes compreendessem qual é esta novidade. E aí ele vai continuar diante desse contexto. Porém, no Evangelho, Jesus vai ser questionado pelos judeus, que vão dizer: como é que ele pode dar a sua carne a comer?
Qual era a visão dos judeus aqui diante da pergunta? Será que esse Jesus é um canibalista que vai oferecer a sua carne, o seu corpo, para que as pessoas comam? Ou seja, não compreendiam o que Jesus estava falando. Mas como Jesus era um ótimo pedagogo, sempre quando ele percebia que os seus ouvintes não estavam compreendendo o que ele dizia, ele continuava a catequese de uma maneira muito detalhada, para que, se eles abrissem o coração, eles seriam capazes de entender o que Jesus estava falando. E vai ser diante deste contexto que Jesus agora vai trazer o conteúdo mais importante, não só para a multidão que o escutava, mas para cada um de nós. E aí é necessário esta parte mais delicada de compreensão do texto, porque é somente compreendendo o que ele está nos dizendo que nós podemos confrontar esta palavra com a nossa realidade e tirar as lições para a nossa vida. Então agora vem a melhor parte, que é a continuação da catequese de Jesus diante do questionamento que eles fizeram. Então, olha qual vai ser a resposta de Jesus. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que Jesus queria dizer aos seus ouvintes? Que este comer e este beber não pressupunha um canibalismo de comer a carne crua, de tomar o sangue de uma pessoa. Mas aqui estava um conteúdo de fé mais profundo, que era o convite que Jesus fazia a cada um, que se eles se abrissem ao poder daquela palavra, e aquilo que Jesus poderia oferecê-los, numa comunhão de vida, esta comunhão com Jesus, que nos une ao Pai e ao Espírito Santo, como celebrávamos no domingo passado, na festa da Santíssima Trindade, nos possibilita um alimento capaz de saciar o nosso interior, e nos possibilita uma bebida que é capaz de saciar a nossa sede. E aqui Jesus toma duas realidades nossas: a fome e a sede. Ele oferece comida, ele oferece bebida. E agora eu queria tomar esse trecho do Evangelho para aproximar mais de nós. Eu já fiz essa provocação em algumas pregações aqui na paróquia. Se vocês já repararam, quantos supermercados, mercearias, restaurantes, distribuidoras de bebidas e tantos outros que poderíamos citar, que encontramos em cada esquina da nossa cidade. Já repararam isso? Por que há tanto bar, tanta distribuidora, tanto restaurante, tanto supermercado? Porque hoje nós temos sede de comida e de bebida. E os comerciantes, a dinâmica do nosso mundo, percebendo esse tipo de sede, vai nos ofertando e nós vamos consumindo. Mas qual a conclusão que podemos tirar? Que o tipo de alimento que nos é oferecido, além daquele básico para a nossa sobrevivência, e os tipos de bebidas que também nos são oferecidos, além daqueles para a nossa sobrevivência, não são capazes de saciar o nosso coração, não são capazes de dar uma plenitude à nossa existência. Esses dias,
passando nesta avenida aqui, que dá acesso ali à região do Monte Azul, eu contei, só nesta avenida, tem mais de 10 distribuidoras de bebida. Inclusive, uma está distante da outra, às vezes de 100, 150 metros. E eu ficava observando, por que se abre tanta distribuidora de bebida num perímetro tão curto como esse? E aí logo me veio a resposta: por causa da sede do coração humano, que já não busca mais ser saciado no Senhor, e que necessita de tantas coisas que são vendidas nessas distribuidoras, para um alívio da alma, para uma saciedade do coração. E é por isso que esses tipos de comércios têm crescido de tanta forma. E agora vem Jesus neste evangelho, não só falar para aquela multidão, para os judeus, mas falar para você nesta manhã, que somente Ele tem o alimento que pode saciar a sua fome interior, e somente Ele tem a bebida que é capaz de saciar a sua sede interior. E vai ser diante desta necessidade que o próprio Cristo institui o sacramento da Eucaristia, porque nela nós encontramos o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida que podem nos dar esta alegria, que podem nos satisfazer interiormente. E vai ser diante desta realidade que Jesus queria exortar os seus ouvintes. E é diante desta mesma realidade que hoje nós que estamos aqui, e você que nos acompanha de casa pelas redes sociais, pode compreender e não se permitir mais ser dopado por tantas bebidas, ou se encher de tantas comidas, que de repente até te dão uma satisfação naquele momento, um sentimento ou uma sensação de saciedade, mas depois que o efeito delas passam, cada um sabe o vazio do coração, o peso da consciência, a angústia existencial que pode permanecer, e de repente permanecer de uma maneira muito mais forte e aguçada do que antes. E agora nós temos a graça de ouvirmos este Jesus a nos dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual a forma que Jesus encontrou de permanecer conosco? Através do sacramento da Eucaristia. Porque ao recebermos, nós podemos nos tornar um nele. Nós somos capazes de ir nos conformando como Ele é. E esta comida e esta bebida se tornam fonte de vida para nós, se torna a nossa força, que nos sustenta diante da nossa fraqueza. E é muito interessante olharmos para a nossa realidade física e biológica. Quando nós comemos e bebemos, necessitamos do alimento e da bebida para quê? Para que o nosso corpo tenha vida e ele se mantenha firme diante das atividades que devemos cumpri-la. Porque se a gente deixa de se alimentar, se a gente deixa de tomar água, por exemplo, o nosso corpo vai enfraquecendo, e o que pode acontecer conosco? Nós podemos morrer. Olhando para esta dimensão física e biológica, nós poderíamos ampliar a visão, para compreendermos a dimensão existencial, espiritual, interior. Como o corpo físico precisa do alimento e da bebida para a sua sobrevivência,
o nosso espírito também necessita de um alimento e de uma bebida para se manter vivo. E é por isso que nós temos a graça da Eucaristia, um alimento capaz de nos alcançar interiormente, porque é Ele que nos comunica a vida. E eu gosto muito de um texto do Papa Bento XVI para o dia do Corpus Christi, que ele vai dizer que na caminhada da vida, a Eucaristia nos conforma a Cristo, nos transforma nele e nos dá a possibilidade de experimentarmos a sua ressurreição aqui e agora, nos preparando para aquela ressurreição plena que cada um poderá ter em Cristo Jesus depois da nossa morte física. Então olha que graça, celebrarmos esta festa, celebrarmos esta solenidade, é reafirmarmos o desejo e a necessidade que temos de recebermos este alimento, de recebermos esta bebida que é capaz de nos satisfazer interiormente, de nos planificar como pessoa e de devolver o verdadeiro sentido que somente Jesus pode dar à nossa existência. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós queremos a plenitude no prato de comida, nós queremos a saciedade no copo de bebida. E hoje, com este movimento das redes sociais, o que nós mais encontramos nos status, nos stories, nos perfis das pessoas? Foto de prato de comida e foto de copo de bebida. Vocês já repararam isso? Por que esta é uma prática tão constante? E por que hoje nós temos que deixar isso de maneira tão evidente para que todos vejam? Porque por detrás deste grande movimento há uma sede, há uma fome que late no coração humano e que nós, diante da nossa cabeça dura, temos buscado a saciedade no prato de comida ou no copo de bebida. E agora vem a palavra de Deus para nos formar, para nos educar, para nos exortar. Não há problemas eu comer uma comida que eu goste, mas agora nós não podemos colocar toda a nossa confiança ali, como se aquela situação fosse nos satisfazer por inteiro. E ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho, Ele vai nos lapidando, para que nós também sejamos transformados pelo poder desta palavra. E aí Jesus vai dizer: porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Esta semana, lendo um texto dos Santos Padres, dos primeiros séculos do cristianismo, que é conhecido como o período da patrística, um texto me chamou muito a atenção, e eu gostaria de trazer aqui com vocês. O autor dizia que há um pão doce descido do céu. E esse pão doce é Jesus na Eucaristia, que é capaz de nos alcançar para adoçar a nossa amargura. E eu gostaria de encerrar esta pregação falando deste conteúdo. Cada um de nós sabemos qual é a nossa amargura, qual é o gosto ruim e pesado, que às vezes até chega ao nosso palato, mas que permeia o coração, as realidades mais profundas do nosso ser. E quando nós temos a possibilidade
de ouvirmos um evangelho como esse, e mais do que isso, de recebermos este pão vivo descido do céu, que pode ser chamado também de um pão doce, ele tem o poder de adoçar a nossa amargura, porque não fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, para vivermos numa vida ranzinza, de reclamações, de murmurações, de cara fechada e de amarguras. Mas se nós nos abrirmos à força da palavra e da Eucaristia, que sempre nos é acessível, e que vem ao nosso encontro, e principalmente daquelas realidades mais frágeis que estão dentro de nós, a doçura de Deus pode transformar a nossa amargura. E neste dia de hoje, celebrando o corpo e sangue de Cristo, que nós vamos receber daqui a pouco, nós devemos pedir a Ele que este pão doce nos adoce. E cada um sabe qual é a sua amargura. E agora nós vamos pedir esta graça de Jesus, para que a sua doçura transforme a nossa amargura. Então agora eu queria te convidar a fechar um minutinho os seus olhos e a fazer o seu exame de consciência. Qual é a sua amargura? O que é aquilo que mais pesa dentro de você, que te faz reclamar, que te faz murmurar, que te faz sempre ser insatisfeito com tudo e com todos, que te deixa triste, que te deixa de cara fechada? Qual é a sua amargura? Ouça Jesus dizendo agora: quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo descido do céu. E se até agora a sua amargura foi o seu alimento, peça agora a doçura de Jesus, para que Ele possa adoçar a sua amargura. Vai dizendo: Senhor, Tu sabes tudo o que passa pelo meu coração, pela minha cabeça. O Senhor sabe tudo o que eu tenho vivido nesses últimos dias. E eu quero este alimento que é capaz de saciar a fome do meu coração. Eu quero, Senhor, esta bebida que é capaz de saciar a minha sede, que eu já busquei em tantas coisas ou pessoas, ser saciado, ser saciada. Mas agora eu quero este pão doce descido do céu, para que ele tenha o poder de adoçar também a minha vida, porque eu já não quero mais, Jesus, viver na amargura, eu já não quero mais viver na carestia, eu já não quero mais viver na sede, na fome interior, mas eu quero ser saciado, Jesus, por este alimento que só o Senhor pode me oferecer. Então nesta manhã, celebrando a festa do Teu corpo e do Teu sangue, eu quero, Jesus, que eles me alcancem, diante da minha fome, diante da minha sede. Apresente para Jesus agora qual é a sua fome, qual é a sede do seu coração, e vai dizendo: dai-me, Senhor, este pão vivo descido do céu, eu quero experimentá-lo, Senhor. Dai-me a Tua doçura, Senhor. Dai-me, Senhor, a Tua graça, para que de fato, hoje, eu saia daqui
diferente como eu entrei. Eu quero, Jesus. Eu me abro à força da tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu te peço, me ajuda. Dai-me, Senhor, o pão vivo descido do céu. Dai-me, Senhor, este alimento que só o Senhor pode me oferecer. Eu quero, Jesus.